Fala galera, estamos começando mais um Vitral Podcast. Eu sou o Madison Barreto. Opa, Bruno Santana. Eu ia falar, tá aqui do meu lado. Te interrompi, desculpa, a gente fica nesse baile aqui. Nessa dança. Cara, podcasts que a gente vê assim de 30 anos de podcast, eles ainda ficam nessa na hora de se apresentar. Então tá tudo certo. Eu sou o fulano, e é isso. A gente tem um pouco menos que isso, né? Mas muito obrigado a você que tá nos acompanhando. Aproveitar e dar um recadinho aí sobre o Pix. Algum lugar da tela tá aparecendo aí um QR Code, tem também o código apoiovitral@gmail.com. Você pode apoiar esse podcast nos fazendo uma oferta aí de uma única vez ou mensal, a forma como você puder. E também nos apoiar comprando na Amazon. Quando sempre você for comprar na Amazon, tem um link, exclusive. Você costuma comprar na Amazon, Bar? Demais. Então usa o nosso link. Amazon Prime, Isso. forever. Aí, usa nosso link. Vai lá no nosso canal no YouTube ou no Instagram, seja onde for. E aí tem os links lá em todos os lugares possíveis, né? Qualquer vídeo vai estar na descrição, vai ter lá na bio do Instagram, tem lá um sitezinho nosso que tem um link também da Amazon. Enfim, compre na Amazon do nosso link, que a Amazon nos paga uma comissãozinha lá, marota, e que ajuda bastante a gente manter esse projeto. E a gente também tem um patrocinador para falar hoje, né, falando em patrocínio, senhoras e senhores, Instituto Mineiro de Vistorias Automotivas. É muito legal aqui porque o CEO, né, o dono do Instituto Mineiro, estava explicando para a gente aqui como que funciona. E eu vou falar aqui de uma forma bem simples, tá? Como que funciona você quer comprar um carro, você quer comprar um carro usado, essa história é meio antiga, né? Que o vendedor de carro, sempre quando o cara vai apresentar o carro, é o carro perfeito, né? Não, mas isso aqui é coisa chique, isso aqui é joia demais. E aí, é claro, a gente que não entende nada de carro, eu incluso, né? Compra um carro sem motor. Compra um carro sem motor, com o motor de um outro negócio que tem nada a ver. E aí você não sabe a procedência daquele carro. Você não sabe se o carro foi roubado, você não sabe se... principalmente se você estiver comprando de uma pessoa física, né? Uhum. Você não sabe se o carro foi roubado, se o carro já passou por enchente, isso acontece, viu? Inclusive, o carro já passou por enchente, se o carro já foi batido e tal. Todas essas coisas você pode saber através de uma vistoria, tá bom? A vistoria cautelar é o trabalho que o Instituto Mineiro de Vistorias Automotivas presta para você. O que é muito interessante, porque um carro é uma coisa muito cara, né? Para você fazer um investimento sem pensar bem, sem ir lá olhar a procedência desse carro. Eles fazem um procedimento lá de verificar a lataria, de verificar a pintura, de verificar a documentação também, se o carro tem uma boa procedência, se a quilometragem que está lá mostrando é isso mesmo e tal. Então, Instituto Mineiro de Vistorias Automotivas, você pode ir lá no Instagram deles e a gente vai deixar tudo na descrição aí, tá? E a gente vai deixar também o QR Code deles, está aparecendo na tela nesse momento. Instituto Mineiro de Vistorias Automotivas aí, a gente agradecer aí eles por estarem nos patrocinando aí, apoiando o nosso canal. E é isso, não dá mole não. Chama o Instituto Mineiro de Vistorias Automotivas. Legal. Bora para nossa convidada? Bora. Especial. Demais. Uma senhoras e senhores, Bárbara Almeida. E aí, Babi? É a Babi. Eu tô muito feliz. Que show. Ela falou que mal dormiu essa noite. Gente, eu não dormi direito. É de manhã, eu já fui no banheiro 2 vezes. Eu não ia falar isso, eu só ia falar. Eu me exponho mesmo. Que legal. É porque eu sou fã do podcast. Que legal. Desde o primeiro, quando a gente viu que vocês estavam lançando, eu falei, cara, que iniciativa foda. E aí a gente assiste religiosamente. Assim, não vi todos, né? Mas a grande maioria nós vimos, a gente senta lá na sala. Sim. No dia que vocês citaram o nosso casamento, sim, a gente chorou. O episódio do Josué, né? O episódio do Josué. A gente ficou emocionado. Quando terminou, ficou 2 assim, com um sorriso até que assim. Que legal. Assim, que legal. Cara, que coisa linda. Porque a gente não sabia de como tinha sido para vocês convidados, sim, a experiência do nosso casamento, né? Sim. E não só convidados, como também padrinho, músico, né? Sim. Que a gente teve de convidado, só convidado mesmo, talvez 10 pessoas, pandemia. Ah, Podia ter 50 pessoas dentro da capela e contando com a gente, contando com o celebrante, contando com padrinhos, padrinhos, tudo, né? fotógrafo, se for falar 50 pessoas. Família e padrinhos e os que estão trabalhando ali, né? Sabe? Pode ter sido convidado. Difícil. Mas aí, tá sentado aqui é uma experiência maravilhosa, uma realização mesmo. Muito legal. Fico muito feliz com o convite. E é muito legal você estar aqui, Babi, porque assim, a gente já faz esse negócio de fazer trem de arte, né?
Já faz um tempo, né? Muito tempo. Eu acho que aí, no ano anterior à pandemia, então tem uns 3, 4 anos já, né? Que a gente começou o projeto nosso, né? A gente vai falar sobre isso. Projeto nosso é o quê? 2018? 2019. 2019. Então, assim, é bem legal porque, tipo assim, tudo isso, né, que a gente faz hoje, a gente faz podcast, tem não sei o quê, tudo isso... Muita coisa nasceu ali, né, naquele momento, assim. E a gente não tinha a perspectiva de Sim. como as coisas iam se tornar, né? Sim, muito legal. Mas, enfim, falando sobre Bárbara Almeida. O que você faz, Bárbara? Meu Deus. Assim, bom, você é dançarina, né? Sim. Mas conta aí um pouco pra gente. É claro que eu quero que você fale como que você foi parar nesse mundo da dança. Mas fale hoje como que você tem... O que você tem feito... Hoje, assim... E por aí vai. Tá, eu costumo falar que eu sou artista professora de dança. Coloco esse hífen, assim, artista professora da dança. Eu fiz graduação em dança, né, na UFMG, licenciatura. Então, minha formação tá nessa perspectiva da arte, mas também tá nessa perspectiva do ensino, da pedagogia. Então, é mesclado. Eu tenho um envolvimento artístico com a dança, assim, dentro da cultura hip hop, da dança contemporânea, converso um pouco com teatro, gosto muito das artes da cena. Que legal. Acho isso maravilhoso. E atuo também num projeto social chamado Menina Dança, uma ONG que trabalha com enfrentamento à violência sexual e faço parte do coletivo Me Dedicas, que é um coletivo de artistas da dança, mas somos 5 artistas e quase todos, acho que só eu que não, dialogam com outras artes. Né? Então, a gente tem Lorene, do teatro, Gilmara, da música, o Oeste, nas artes visuais também. Mas o que une a gente é a dança e essa vontade de construir cenas e levar elas para o mundo afora. Inclusive, a gente quer ir para as ruas de BH ainda esse ano. Opa! Que legal. Fazer uma intervenção urbana. Que legal. Spoiler. Nos pontos de ônibus da cidade. Sério, que legal. Eu tenho essa... Tem que ser gravado. Falando, vai, gente? Vai, fica à vontade. Cara, minha mãe fez 50 anos esse ano. Sim. Beleza. Em abril, comemorou ali com a família e tudo mais. E minha mãe conhece a cidade toda, por questões de trabalho mesmo. Minha mãe sempre teve que trabalhar, nunca teve essa opção de ficar em casa. Ela e meu pai são divorciados, então assim, alguém me olhava para minha mãe trabalhar. E aí, mesmo conhecendo a cidade de Cabarraba, um dia a gente estava conversando lá em casa e minha mãe nunca tinha entrado no Palácio das Artes. E apareceu para mim a divulgação do espetáculo da Companhia de Dança do Palácio, gratuito, comemorando 50 anos da companhia. Eu falei, esse é o momento de levar minha mãe para dentro do palácio. Ou seja, sempre passou na porta e nunca entrou. E por que nunca entrou, né? Porque sempre, assim, foi um ambiente intimidador pro pobre favelado. É isso, né? Você passa ali na porta, você vê aquele lugar bonito, é a arte... Esse entendimento de arte num campo intelectual, num isso campo de elite, não é para mim. Sim. Eu posso entrar aqui, né? E você pode entrar lá, você pode beber água, você pode ir no banheiro, você pode ver uma exposição, né? Sempre tem alguma exposição de quadros lá, gratuita até, né? Sim, e minha mãe não tinha essa Entender consciência. que era pra ela também, né? Isso. Estou passando aqui num lugar que não é para mim, bonito, etc. Não é. O Parque Municipal, minha família tem isso. Meu tio, quando ele teve um neto, ele falava, nossa... Fulano até hoje não levou o Matheus no Parque Municipal. Tem que levar. A minha família, sempre, pai de mãe, é muito assim, BH, essa tradição da cidade, feira hippie. Tem que ir nesses negócios. Aí levei minha mãe, cara. E pra mim foi uma experiência massa. E eu fui percebendo que, tipo assim, essas pessoas não frequentam esses espaços, não necessariamente porque elas não querem frequentar. Elas não foram formadas para frequentar. E aí, por exemplo, quando minha mãe pega um celular, ela pega um celular para quê? Para usar um WhatsApp, para usar um Facebook, raramente para pesquisar uma coisa ou outra, mas não percebe como que você consegue adquirir conhecimento por aqui também. A mesma coisa é isso, sabe? Então, assim, acho que precisa dessa abertura dessa porta, de dar essa oportunidade e tal. E aí levar para minha mãe foi muito especial, de ver minha mãe sentada ali no teatro, ver as pessoas chegando, se preparando, o terceiro sinal tocando, e vai começar, e aquele clima, será que eu posso conversar? Será que eu não posso? E esse ambiente, aquele som alto, e aquela dança acontecendo, foi muito bom. E aí a minha ideia agora é fazer um trampo que vá até essas pessoas que são como a minha mãe,
que são pessoas que trabalham de segunda a sexta ou de segunda a sábado, que pegam ônibus lotado, que tem que passar na estação e que às vezes até quer ir para um teatro. Mas a minha mãe vai olhar assim, entra pro teatro e ficar deitada aqui no meu sofá, depois de ter trabalhado a semana toda, ter pegado o ônibus para voltar 3 ônibus, ficar 2 horas no trânsito, eu vou ficar aqui no meu sofá assistindo minha novela. Então, eu tô com essa ideia de ir pros... Não façam isso antes de mim, porque agora eu tô dando spoiler. A nossa ideia já tem até nome, se chama Presente, essa intervenção urbana. E o Coletivo Me Dedicas vai fazer isso. A gente vai até as pessoas nos pontos de ônibus da cidade, em pontos estratégicos, e a gente vai chegar lá e entregar esse presente para essas pessoas. A gente vai levar a arte até elas, em vez delas terem que ir até essa arte. Legal. Que legal, me envolve nisso aí. Uai, eu quero ir também. Bora, meu filho. Eu também tô querendo fazer um negócio assim de poesia pela cidade. Pronto, sarau. Sarau no ponto. Resolvido. Já tá feito. De falar poemas para as pessoas ali no ponto de ônibus, na praça, no metrô e etc, né? Eu também acho legal isso, de espalhar a arte pela cidade e levar até onde as pessoas estão. Ali no dia a dia, né? Botar um pouco de cor no cinza da cidade. Isso, embelezar essa coisa que é objetiva demais, né? Trazer pouco de subjetividade, porque eu vou pegar o ônibus para eu trabalhar, cumprir essa tarefa, ir embora, de repente alguma coisa atravessa o seu dia. Sim. E você sonha, você imagina. Você fala, caraca, o que é isso que aconteceu a hoje? A arte é isso demais, né, Barra? Eu acho que... aquele impacto do nada. Que BH já tem uma cultura forte nesse sentido, pelo menos de grafite, por exemplo. Você anda pela região do Central ali, você tem muitos prédios, né? Sim. Tem os painéis, né? Vários, assim, artes incríveis. E qualquer lugar que você vai de BH, você tem uns grafites muito legais, assim, em qualquer lugar. Sim. E tem uma galera forte na cena. Tem o Minas de Minas, que é uma crew feminina de grafiteiras mineiras que fizeram aqueles painéis. Tem da Teuda Bara, tem daquela cantora, da Elza. Foram elas que fizeram. Sim, por BH. Perto da Estação Central ali, né? Isso. Sim, lindaço. Tem um na lateral do CRJ. A Teuda Bara é uma artista, atriz do Grupo Galpão. Antigaça. Nosso grupo Galpão maravilhoso. Conheci recentemente, né? Inclusive por sua culpa. Eu sou apaixonada por eles. Eles foram na minha cidade, em Sabará, meu Deus. Fizeram um sarau lá no Coreto. Muito bonito, muito bonito. Lindo. E a galera do Cura, né? Que eu sou apaixonada também, que é a galera que faz essas empenas nessa lateral cega, fachada cega dos prédios da cidade, né? Olha só. E esse ano ainda, eu acho que eles fizeram uma pintura... estava relacionada aos povos originários, assim, a inspiração ali na Praça Raul Soares, que eles pintaram o chão. Não sei se vocês chegaram a ver. Sim, eu vi. Sim. Maravilhoso. Pô, e legal forte que de alguns anos pra cá, isso passou a ser aceito pela própria prefeitura, assim, né? Porque antes era uma arte completamente marginalizada. Né? Fez um grafite e vai lá, pinta de branco em cima, né? E agora é incentivado esse tipo de arte, né? E claro que ainda existe alguma parte de... Um pouco de vandalismo ainda acontecendo nesse sentido, de pichação e etc. Mas passou a ser incentivada a boa arte do grafite, né? Da gente ter isso espalhado pela cidade. Sim. E reconhecer essa galera como artista também, né? Sim. Que eu acho que antes é uma expressão, se via muito como, além de marginalizado, simplesmente uma expressão talvez sem intenção e que não é trabalho. Agora não, essa galera trampa com isso, velho. Sim. Tem gente que vive disso. O Feiro é um cara foda na cidade, ele vive disso. Inclusive o grafite, a gente tá exportando grafite, né? Eu vejo um movimento assim também, pessoas, tipo assim, no mundo inteiro tem essa visão agora dessa arte, né? Mas é muito louco como que isso às vezes é valorizado fora e a gente que tá ali no meio da cidade, né? A gente não valoriza isso, porque você falou, né? A gente não foi educado ou a gente não... Ninguém falou com a gente que isso era possível, né? E eu percebo isso, por exemplo... Nesses painéis, né? Eu não sei se dá pra falar que é uma exposição, assim, mas que você vê ali como é que chama aquela rua ali? Uma rua famosa, que é perto da Estação Central. Nossa, eu tô com... o nome dela aqui agora. A São Paulo? Não, é que ela é um mural para as empenas do Cura. A Bahia. Que enche de gente. Isso, Sapucaí. Sapucaí, Na Sapucaí ali você tem uma visão
De vários, né? Dessas empenas. Dessas empenas. Isso foi estratégico mesmo da produção desse evento, né? Muito legal. E isso fortaleceu o turismo na cidade. Porque a Rua Sapucaí não era isso de lotar, de encher. Né? Tinha aqueles bares, aqueles estabelecimentos. Mas agora as pessoas vão pra lá, ficar final de semana sentados ali naquela rua, tomando uma cerveja e com aquela vista da cidade que tem aquelas artes, e é muito bonito. Um dos clipes do Djonga também passa por ali. Acho que tem um ônibus parado e ele passa ali na Sapucaí. Fortaleceu o turismo de BH também. E eu me pego às vezes nisso, assim, por exemplo, eu tô no meio do dia a dia andando em BH, ando muito no centro de BH ali, e aí de repente eu tô parado num ponto, assim, aí eu olho uma arte impossível de ignorar, assim, né? Um negócio gigante, assim. E é uma coisa... Isso é muito maravilhoso, inclusive, nesse projeto, no presente, né? Nesse projeto presente, porque é uma arte que vai ao encontro, né? Isso é muito legal. Ela não tá reclusa, não tá presa. Isso é muito louco, hein? Essa liberdade... E eu acho que isso é forte, pelo menos para mim, pela questão... Eu me preocupo muito com a formação. Então, para mim é difícil produzir algo em dança e não imaginar como isso vai chegar para a pessoa. Não tô dizendo que eu quero dar para ela pronto. Né? Tanto que o Wesley foi expor as artes no Sarau. E aí uma pessoa sugeriu para ele de ter ali não lembro se era uma legenda, alguma coisa, explicando a obra. Eu falei com ele. Sai fora dessa. Porque isso é arte. Entendeu? Deixa a pessoa apreciar e ter a experiência dela. E na experiência dela vai ter toda uma construção ali, né? Você viu rosa, você viu violeta, sabe? E ele não vai dizer que não. Ele vai falar um pouco das intenções dele, talvez, mas você tem essa liberdade de ser atravessado por essa arte e disso se tornar algo em você, seu, né? Aí eu me preocupo muito como isso vai chegar até as pessoas. Me preocupo muito com a formação. É muito difícil desvincular isso para mim. Meu sonho no ensino fundamental, médio ali, era ser professora. Eu sonhei ser delegada quando criança, gente. Não sei porquê. Quando criança eu tinha essa pira que eu ia ser delegada. Minha mãe repetia isso várias vezes. A Bárbara falava que queria ser delegada. Quando eu fui para o ensino fundamental, que eu tive professores maravilhosos que caminhavam junto com a gente, não tinha esse distanciamento, né? Eu sou o seu professor e você é o aluno. Né? Você fica calado que eu que falo, você escuta. Eles eram muito parceiros e muito preocupados com a nossa formação. Isso me fez ficar apaixonada. Quando eu fiz Valores de Minas, que foi o projeto social, com 17 anos, onde eu fiz a minha primeira aula de dança, então como que foi esse rolê? Valores de Minas ainda existe, dentro do Plug Minas, lá no Horton, do lado do Senai. Eu estudava no Senai, eu via lá. Isso, eu fiz em 2011 Valores. Então, em 2010, eu estava lá na escola, no bairro Pindorama, onde eu nasci e fui criada, e a galera do Plug Minas foi divulgar lá o Valores. E eu falei, cara, é a chance de eu fazer minha primeira aula de dança. Sempre quis fazer aula de dança. Não tinha condição financeira para isso, muito menos tinha no bairro isso. O que tinha no bairro era um grupo de dança, BWB, Black White Boys. Bambu, um abraço, meu mestre. Olha só. E aí, meu sonho era dançar como eles, galera da dança de rua, que ia dançar nas escolas. E eu ficava sonhando, mas eu não tinha aquela coragem de pedir pra dançar com eles, porque sempre tem aquele entendimento também de que o artista já nasce sabendo, né? E aí, fiz Valores. Entrei pro Valores no ano seguinte, comecei a fazer dança lá. E aí que eu vi a possibilidade. O pessoal do Valores fez uma excursão pro curso de licenciatura em dança da UFMG. E aí eu vi e falei, cara, eu amo a dança e eu amo o ensino. E esse projeto social mudou minha vida. Valores mudou minha vida. Tipo assim, eu não tinha um olhar pra mim, um olhar de perceber a minha beleza, de perceber os meus traços, que são só meus, e ver beleza nisso. Era aquele olhar padronizado. Então, eu tava no 3º ano, ensino médio, né? Quando eu tava no Valores, e eram aquelas meninas, assim, magrinhas, calça jeans, a blusa da escola, um all-star, o cabelo solto de prancha. Brincadeira. O cabelo alisado, com uma franjinha lisa, né? Colocada aqui atrás, às vezes aquele cabelo molhado de creme, e aquela franja com prancha. E eu não me enxergava nisso, cara. Eu não me enxergava nisso, eu tinha muita dificuldade, então eu me achava muito feia e tudo mais. Quando eu comecei a estudar arte, olha pra você ver a potência transformadora da arte. Só pelo fato de eu fazer dança, só pelo fato de eu mover o meu corpo,
o autoconhecimento que isso foi trazendo. E eu percebendo as minhas características, essa questão do padrão foi dissipando e eu comecei a perceber, beleza. Hoje em dia o Wesley até me zoa. Quando eu vejo alguém e eu acho essa pessoa bonita, aí ele fala assim, eu não consigo te entender, não. Eu fico até me questionando se que eu sou bonita ou não, porque você acha todo mundo bonito. Eu falo assim, amor, pra alguém ser feio mesmo, eu acho que assim... Sim. Coitado. É muito difícil pra mim achar alguém feio. Às vezes eu acho que a pessoa ainda não vou te apresentar alguns. Ela ainda não achou um jeito de se valorizar, de se perceber. Porque às vezes era o que eu fazia. Eu ficava me procurando naquele padrão, naquelas pessoas. Então, eu tenho que usar essa calça jeans, eu tenho que usar esse all-star. Minha blusa da escola tem que ser assim. Meu cabelo tem que ser assim. Quando eu percebi as minhas particularidades, eu comecei a assumi-las. A gente faz muito isso no teatro, né? Assume. Assume, é isso mesmo que você tá fazendo, então assume que é isso e vai lá e faz. E isso mudou minha vida. Então, voltando, né? Que eu abri, várias caixas para falar que eu tenho essa preocupação com a formação por essa minha veia professora, artista, né? Então, aquilo que eu faço, eu preocupo como vai chegar nas pessoas. Então, eu gosto muito dessa coisa de ir até o público e de formar o público. Tanto que uma ideia um dos motivos da gente começar a fazer lives lá no Instagram do Me Dedicas é tentar formar público. Porque esse público, não só formar público, assim, trazer as pessoas para apreciarem arte, mas abrir o leque de possibilidades de coisas que elas podem conhecer, sabe? Talvez você não conhecia um Grupo Galpão, agora você conhece. Total. E depois, pelo Grupo Galpão, você vai conhecer outros grupos, outros artistas que vão ampliar seu conhecimento e vão te formar enquanto artista. É muito louco, né? Porque, por exemplo, Grupo Galpão, eu não conhecia, eles têm uma história gigantesca, 40 né? anos, 40 anos de história, gente. É um nível, assim, muito alto. Tem um reconhecimento internacional, o Galpão, né? Sim. Tem vários DVD, tem livro, tem não sei o que, não sei o que. Passaram no Jornal Nacional, no dia que eles completaram 40 anos. E aí eu fui lá, assim, e foi de graça o negócio na minha cidade, do meu lado, assim. Eu não saberia disso, talvez, por outra forma. Você falou que tinha, acho que você falou que ia ter na minha cidade. Isso. E eles fizeram até 2 apresentações lá, assim. A que eu fui, nem foi essa da praça, foi uma numa casa lá, meio teatro mesmo, assim. E aí eu fui lá, tipo assim, muita coisa do que eu sou, assim, apaixonado aconteceu no show, sabe? Assim, essa coisa essa experiência sarau. Eles passaram por vários estilos de músicas, misturando essa coisa do teatro, uma coisa bem musical, assim, né? Musical não só no sentido de ter música, mas musical no sentido de estilo, né? E isso acontece com a gente vendo pessoas falando sobre, fazendo e por aí vai, né? E eu acho que isso é legal porque eu acho que tem a ver com as nossas necessidades também que a gente teve em algum momento, né? Essa coisa que mais pulsa, às vezes, em nós, tem a ver com isso, igual você falou, né? Pra mim, por exemplo, isso de... eu gosto muito de falar... tipo assim, de incentivar as pessoas a elas botarem a cara no que elas curtem, né? Sim. Porque, tipo assim, eu me vi em algum momento, assim, de alguém que... necessidade de alguém que fizesse isso comigo, né? Então, tipo assim, igual você falou, você precisava naquele momento de alguém falasse assim, poxa, você pode ser dançarina, sabia? Tipo assim, você pode fazer uma faculdade, você não sabia disso, se ninguém te falasse, isso foi né? muito louco na minha vida, gente. Não tem ninguém na minha família que fez uma graduação. Não tem ninguém. E aí, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, e cheia de medos, depois eu posso contar essa história, ela é muito longa, mas eu entrei. Até eu entrar foi muito rolê, mas eu entrei. Quando eu entrei, a pira das minhas colegas era... porque os meus pais queriam que eu fizesse administração e eu tô aqui fazendo dança. Gente... Seu rolê era outro. Os meus pais nem imaginavam que o dia eu ia fazer. Você entende? Nem faculdade, olha isso. Não, e eles não conseguiam ter essa dimensão. Eu lembro que no dia que eu passei, nem fui eu que abri a página, foi uma colega de trabalho que abriu, porque... O vestibular foi Enem e a segunda etapa. Nessa segunda etapa, durante o processo, eu entendi umas coisas erradas e eu só descobri depois. Então, eu já não tinha muita esperança de passar, né? Aí, quando eu vi que eu tinha feito umas coisas que eu tinha entendido errado, falei que eu não vou passar mesmo. Aí, uma colega me perguntou assim, seu nome é tal? Eu falei, parabéns, você passou na UFMG. Aí, a gente começou a comemorar, tal, no meu trabalho. Na época, eu fazia diagramação de documentos, assim, numa empresa que mexia com projetos. Eu tinha...
18, 19 anos. Aí eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, quando chegar em casa eu vou pedir uma pizza pra gente comemorar. Minha mãe falou assim, comemorar o quê? Sim. E, cara, não foi por maldade. Sim, ela não consegue dimensionar. Então, assim, se eu hoje consigo... Eu não sou rica, gente. Quem me dera. A gente consegue estar aqui, né? Sim. De manhã, numa segunda-feira. E não pegando um busão lotado pra fazer um trampo. Que talvez não é o trampo que eu ame fazer, que eu boto mó fé. Sim. É porque eu passei por esse lugar, velho. Tipo assim, portas foram abertas pra mim. Então, essa coisa da gratuidade, essa coisa da galera que vai até. Porque a gente tem em BH, né, que esse nicho muito forte das artes no centro. E esses dias a gente estava indo assistir um espetáculo, eu falei com o Wesley assim, você reparou que desde que a gente começou a fazer esse movimento de investir mais em nós artisticamente, de se... como é que eu falo a palavra? Esqueci a palavra. De se colocar nesse lugar de assistir mais. Esqueci o termo certo. De se expor a isso. A gente tá sempre vindo pro centro. É sempre centro. A gente nunca tá indo para outros lugares. Então, tudo acontece muito do centro. Mas, em algum momento, teve uma política pública que falou assim, vai lá até nas escolas de periferia e vai divulgar esse projeto social gratuito, com passagem, com alimentação, para essa galera fazer arte. E se você procurar, velho, os artistas de BH, tem muito artista que saiu do Valor de Minas. Sim. Da VEC. O Michael da VEC, ele VEC. fez Valores de Minas também. E tá estudando música, tá certo? Então abriu portas para a gente. Então, eu tenho essa vibe mesmo de querer abrir portas para outros jovens. Adoro trabalhar com adolescentes. Sim. Adoro esse público. Tava falando com o Bruno no início que a gente dançou numa escola esse final de semana, né? E que isso, para mim, é sempre muito especial, sabe? É muito especial em vários sentidos. Em sentido de formação artística. Não só formação artística também, mas quando a menina me vê lá com o meu cabelo natural, ela vem, ela se espelha, ela fala assim, nossa, eu também posso me reconhecer, né? Reconhecer a minha identidade, como eu sou, me valorizar, não preciso procurar ser igual a outra pessoa. Isso é muito importante para mim. E essa questão da imagem, né? Tipo assim, ver alguém como referência, né? Sim. Muito legal. Uma coisa que eu achei muito legal no Sarau, que vocês fizeram uma prestação de dança conectando com coisas da cultura mineira, né? Eu achei muito legal, assim, porque, assim, se perguntasse como é que é a dança mineira? Eu não tenho uma referência, assim, a dança mineira é isso aqui, entendeu? Pra mim não existe uma dança mineira, tipo... Isso é o ponto. Mas na hora que vocês colocaram ali, não precisava nem ter uma música tocando, só da movimentação que você está fazendo, eu enxergava Minas ali o tempo inteiro que vocês conseguiram colocar. Eu queria entender como é que é esse processo, assim. Vocês fizeram isso? Cara, você tocou num ponto maravilhoso que eu adoro falar. Eu adoro falar isso. Pessoas, parem de associar sempre dança à música. Dança é uma área de conhecimento. A música é outra área de conhecimento. Ambas são artes e ambas dialogam muito. O Rudá, meu filho, vai fazer 1 ano dia 1º. Ele escuta uma musiquinha ele já faz assim. Sim. Só que antes de tocar uma musiquinha, ele tava animadinho, ele já começava, sabe? Sim. E eu tava dialogando com as professoras lá do Menina Dança, onde eu trabalho. Vou te interromper, Fabrício, só um parênteses. Você falou isso? A minha cunhada é surda. E ela ama dançar desde criança. Gente. Ela dança o tempo inteiro. Dança o tempo inteiro. E é surda. Ai, porque é isso. O que ela precisa pra ela dançar? Ela precisa do corpo dela pra ela dançar. Quando a gente fala de dança, a gente tá falando sobre corpo, a gente tá falando sobre a expressão desse corpo. E a gente tá falando sobre uma expressão extraordinária desse corpo, não cotidiana desse corpo. Então, eu cheguei aqui, eu te vi de pé, eu até falei, nossa, Médici, você é alto, né? Tal, seu corpo andou, seu corpo sentou, pegou coisas, etc. É diferente quando a gente vai trazer a poética para tudo isso que você está fazendo cotidiano, a gente virar essa chave. Tudo que você estava fazendo tinha uma finalidade, né? A finalidade de sentar para gravar o podcast, de ali pegar uma caneca e colocar uma água para mim. Agora, quando não tem mais nenhuma finalidade, utilidade, como que você vai se expressar com esse seu corpo? Deixa ele livre para se mover, sem ter um objetivo final lá na frente. Coisas vão aparecer que talvez nem você
saiba que estão presentes em você. Experimente. Uau, então, assim, essa dimensão. Eu acho a dança uma arte... Falei pra gente fazer dancinha de TikTok, você não fez aí, Tá desperdiçado. Pode ser dança no TikTok, não precisa ser as do TikTok. Não precisa ser as do TikTok. É porque eu acho que elas reforçam também coisas que talvez eu não gostaria de reforçar. Mas nada contra as pessoas se divertirem, brincarem, nada contra. Então... Se você parar pra pensar em alguém que toca um instrumento, né? Ele precisa desse instrumento para fazer esse som ser gerado. Um pintor de uma tela precisa daquela tela, dos materiais. A gente falou dos grafiteiros, dos painéis, né? Das telas urbanas ali. Eles precisam do spray, daquele suporte, seja ele uma tela ou seja outra coisa. A gente que dança, a gente só precisa de quem a gente é. A gente não precisa de mais nada. Eu posso fazer algo aqui. Mas você precisa de um som? Você precisa de uma roupa? Não. Eu já estou aqui. Eu tenho isso tudo aqui comigo. Então, eu acho uma arte muito aberta, democrática, que todos podem acessar. E que antes mesmo da gente reconhecê-la enquanto arte, né, nesse viés mais da poesia, etc., o ser humano vem se expressando corporalmente desde que ele existe, né? Então, a gente tem danças cênicas, que a gente aqui, quando está falando de arte, geralmente está falando desse tipo de dança. Tem uma intencionalidade por trás de quem está fazendo, né? Como eu falei, eu gosto muito dessas ações formativas. Mas a gente também tem danças sociais, quando a gente vai numa formatura, quando a gente vai num qualquer rolê que tá tocando uma música e as pessoas estão dançando, e assim nasceu o hip hop também. A cultura hip hop e as danças da cultura hip hop nasceram dessa reunião do DJ, do MC, do mestre de cerimônia, tocando lá e agitando a galera se movendo, e as danças foram nascendo, dança social. E a dança social, ela vai se transformando, né? De vez ou outra aí a gente tem um movimento ou outro que tá na moda, né? E aí você tem danças rituais, você tem as danças nas igrejas, você tem as danças nos terreiros, você tem as danças lá em Israel, né? E você tem lazer, né? Você vai dançar um forró, vai fazer uma aula só por isso, talvez. Você tem uma dança que é para você perder peso. Você vai na academia, você vai fazer uma zumba, você vai fazer um axé Bahia, que é da minha época. E o seu objetivo é esse. Então, eu acho que quando a gente fala também, e não só a dança, outras artes, eu acho que a música, o teatro, também a gente pode pensar nessa perspectiva. Mas, muitas das vezes, as pessoas não conseguem diferenciar isso, que existem esses vários tipos de dança. Então, é preciso localizar onde a gente está, o que a gente está fazendo. Então, eu acho que eu dialogo muito com a dança social, por causa da vivência na cultura hip-hop, e eu dialogo muito com a dança cênica. Eu acho que é mais nesse viés que eu trabalho. O lazer também, mas às vezes eu tô numa festa, o povo tá assim, vai lá, dança aí, gente, morro de raiva. Sabe por quê? Às vezes eu quero sentar, eu quero tomar alguma coisa, eu quero comer, eu não quero dançar. Sim. Entendeu? E esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Sim. O segundo ponto é que eu acho que tem um senso comum da galera de imaginar, quando você diz que faz dança, já querem saber qual dança você faz. Então parece que dança é estilo, né? Sim. E não. A dança é esse corpo em movimento, pausa e movimento. E não só o corpo, como as pessoas entendem que é o corpo que dança, qualquer corpo. Um corpo sem pernas, um corpo sem braços, um corpo que não move as pernas, né? Um corpo que é surdo, etc. Qualquer corpo. E eu agora posso começar a me mover, fazer algumas coisas aqui com a minha movimentação, e você vai me falar que estilo é esse? Não tem estilo, é o meu corpo se movendo, eu tô dançando, tô me expressando, a poética do movimento. Não tem uma finalidade específica. Então, quando você pensa assim, qual que é a dança de Minas Gerais? Eu acho que a maioria das pessoas talvez busque uma dança popular, né? Quais são as danças que nasceram aqui no nosso estado, e a gente fez essa pesquisa também, a gente não exclui isso. Mas quando você trabalha a dança na cena, quando você vai construir um espetáculo, construir alguma coisa, você vai pesquisar também. E aí a gente começou a pesquisar. Então, nessa nossa pesquisa, a gente encontrou o Mineiro Pau,
que é aquela dança popular que aparece no final, que a gente usou as vassouras, e aí isso vai partindo meio que da dramaturgia da coisa que a gente está construindo. Então, o Mineiro Pau é uma dança feita lá nas casas, usando um pau do cotidiano daquelas pessoas. Então, poderia ser, acho que é pilão que fala, né? Que bate, Sim. que soca alguma coisa, uma enxada, alguma coisa assim. E como a gente estava construindo algo baseado na mineiridade e o que foi chegando para nós, aí eu abri uma enquete no Instagram, perguntei para as pessoas assim, quando você pensa no jeito mineiro de ser, o que vem na sua cabeça? E as pessoas foram falando. Comida, conversa em torno da mesa. Elas foram falando coisas e as coisas foram muito se aproximando mesmo, sabe? Truco, Sim. cafezinho, pão de queijo e tal. Então, como se passava dentro de casa, qual que era o pau que a gente ia bater? Um pau que a gente usa dentro de casa. Sim. Aí a gente achou o quê? As vassouras. Então, a gente veio com essa dança das vassouras. Aí a gente fez pesquisa de trilha sonora, mas a trilha sonora não veio antes. A trilha sonora veio depois, porque o nosso trabalho primeiro é com o quê? Com o corpo. Então, a gente estava construindo isso. E aí, uma característica que é nossa, do coletivo Me Dedicas propriamente, que nós temos lá 5 artistas, né? E além desse diálogo que eu falei, de vertentes, linguagens artísticas diferentes, dentro da própria dança, que é o que une a gente também tem essa diversidade lá. Então, eu tenho uma vivência nas danças urbanas, aí dentro das danças urbanas, hip hop dance, house, sei um pouco de wacking, mas muitíssimo, muito pouco. Aí, dança contemporânea também. Você pega o oeste. Danças urbanas, mas dentro das danças urbanas, o break. Dança de salão, forró, salsa. Eu esqueci de falar isso de mim também. Sim. O Bruno, mesma coisa que o Ash. Danças urbanas, breaking. Tem o rocking, que é uma das danças que originou o breaking. A salsa e o forró. Aí você vem com a Lorene. Balé, jazz, dança contemporânea. A Gilmara. Balé, jazz, dança contemporânea. E aí você tem uma diversidade. E a gente pensou, quando eu penso no mineiro dançando, assim como Minas são muitas, os mineiros são muitos. Claro, sim. E a gente não vê ali a cultura hip-hop se manifestando na cidade? Vocês não falaram do graffiti, a gente não vê o pessoal do soul na Praça 7, sim. O pessoal do duelo de MCs embaixo do viaduto, o hip-hop tá presente em Minas, ainda que seja mais no centro urbano BH. Sim. Aí a gente pegou essa questão. Então, o Bruno e o Ash trabalharam aquela primeira cena ali na mesa, com as canecas. Então, a gente pesquisa. A gente foi unindo essas coisas todas. Então, essas situações da mesa. Então, a gente viu que a mesa era um elemento potente para estar ali, porque essa coisa em torno da mesa era muito legal. A coisa da cozinha. Então, tem vários movimentos que nasceram inspirados na cozinha. Então, a gente faz um movimento, assim, né? Da mulher, meio quando ela tá cozinhando, ela para e coloca a mão assim, porque a lombar dói, não é à toa, né? A lombar tá doendo. Aí, beleza. Então, como que a gente vai fazer isso dançado? A gente veio pra cá, veio pra lá, bate um pano de prata aqui nas costas, aí vem, abre aqui a panela, né? Põe a mão na panela, abre a panela e sente o cheiro da comida. Tem uma parte que a nossa movimentação é essa. É isso, bateu, colocou a mão, sentiu o cheiro. Depois a gente repete, e nessa do sentir o cheiro, a gente dá uma volta na panela da cozinha. Então, a gente vai trabalhando esses aspectos. Assim como o artista do teatro, né, o ator, faz essa pesquisa toda para construir, a dança também faz. Só que eu tenho, talvez, uma ideia de que, talvez, como a dança tá muito... Como eu disse, né, você não precisa de um instrumento, você não precisa de um suporte, você tem ali o corpo, as pessoas dançam. E tem dança nesses vários ambientes que eu falei com vocês. Então... tem muito senso comum sobre a dança. Poxa, a riqueza que, por exemplo, das coisas que você falou aqui, né? A gente viu tudo isso ali no palco. Só uma coisa, né? Pra quem não sabe o que a gente tá falando, a gente tá falando que sarau, talvez esse é o primeiro que você tá ouvindo aí. A gente fez um sarau, tem uns 2 meses aí, mais ou menos. Foi 10 ou 9 de setembro? Tem uns 2 meses aí, a gente fez um sarau com o tema Nossa Mineiridade e o coletivo Me Dedicas, que ainda nem era coletivo Me Dedicas, não. Né? Você quer falar essa história? Eu posso contar. O Bruno fica me impressionando, sabe? Porque eu estava lá no início, quando foi falado esse nome pela primeira vez. Então, é uma história muito profunda, é um negócio assim, absurdo. Você vai chorar. Vai, convite para dançar no sarau, né? Me convidaram. Aí, qual que é o tema, Bruno? Mineiridade. Sim. Maravilhoso, amo. Mas
não dá pra dançar sozinho. Eu fiquei batendo cabeça, experimentando coisas, pesquisando, e tudo que me chegava, tudo que me atravessava, eram coisas coletivas. Convidei essas pessoas pra dançar comigo. Na verdade, eu convidei 5 pessoas, também convidei a Keren Prata. Sim. Aí a Keren não podia, ficamos no total 5 pessoas. E aí, a gente estava construindo, né, a nossa cena, ensaiando. Chegou o dia do sarau. A gente não tinha nome. Por que a gente não tinha nome? Porque a ideia não era formar nada. A ideia era eles comporem comigo essa apresentação. Tchau e benção, pessoal. Obrigada, foi muito bom dançar com vocês. Na verdade, foi uns dias antes que a gente foi ensaiar na igreja. Não foi isso? Foi no meio da semana. Isso, foi no feriado de 7 de setembro, quarta-feira. Aí, estamos lá ensaiando. E tem uma parte que eu dou um texto, né? Que é aquele diálogo lá dentro da casa, dentro de casa. Que inclusive é o nome da obra agora. Sim. E aí, a Lorine fala comigo sobre projeção da voz. Aí ela falou assim, acho que eu vou ficar lá atrás pra ver se sua voz tá chegando lá. Aí a Gilmara começou a falar, respira pelo diafragma, papapá e tal. Aí eu, isso, me dê dicas. Aí ficou todo mundo assim. Ninguém tava entendendo o que eu tava falando. Aí ficou todo mundo me olhando, eu falei, isso, me ajuda, fala o que eu tenho que fazer. Aí todo mundo começou a ir, eu pensei era isso? Que me dedicas era de me dedicar. Mas foi o que todo mundo pensou na hora. Na hora que eu falei, todo mundo entendeu isso. E o que eu tava falando era, me dê dicas. Aí, cara, beleza, apresentamos, a experiência foi muito boa. Eu lembro que a Vec tava tocando e a gente tava lá no nosso camarim, no backstage ali, aquecendo, e a gente começou a pular, e acho que eles estavam tocando Jota Quest. Acho que sim. E a gente começou a pular, aquecendo o corpo antes de entrar. E aquela experiência gostosa, aquela sensação que a gente só sente antes de entrar no palco. Sim. Aquele friozinho na barriga, você pensa assim, ai, vai dar merda. Vamos. Pula, né? Tipo isso. Isso, aí a gente começou a pular, aquecer, bora lá, concentrar. Entramos, apresentamos, a experiência foi muito boa. E todo mundo voltou para casa com a sensação, vamos continuar, queremos continuar. Foi muito bom. E tem futuro. Sim. Porque o que a gente está fazendo, eu não vou dizer que é inovador, mas para nós estava casando demais. A sensação que eu tive do que a gente produziu ali naquele dia, eu só tinha tido quando eu tinha uma crew feminina de danças urbanas, que chamava Uma. Era um grupo só de mulheres na cultura hip hop. A gente tinha um projeto também, que nós éramos 5, olha só, 5 de novo. Nós éramos 5, e aí eu abri. Na verdade, a gente começou assim, abrindo as sextas-feiras lá no centro social lá do Pindorama, Ciame Pindorama, para qualquer mulher que quisesse vir fazer aula com a gente, fazer de graça. E aí, essa galera foi se aproximando, uma foi crescendo, a gente recebeu o convite para dançar no palco hip hop, que é um evento enorme de hip hop em BH que acontece no Sesc Paládio. E aí eu pensei assim, vamos envolver as meninas mais uma vez, formação. Vamos envolver as meninas do projeto na nossa apresentação. Então, a nossa apresentação, o que foi anunciado? Que o Uma ia dançar. E aí, o Uma entrou às 5, né? Dançando Queen Latifah e tal. De repente, a música muda. Essas apresentações de danças urbanas, de hip hop dance, vocês já viram, tem muito efeito sonoro e tal. E era um batido assim, pum, 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 tá, 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 tá. E entrando Mulher das Coxias. E o pessoal do teatro começou a ficar em pé e gritava. Quem filmava, a câmera ficava assim. O pessoal ficou doido porque ninguém esperava. Todo mundo esperava 5 pessoas dançando. De repente, tinha 30 mulheres no palco. Sim. E fazendo uns movimentos fortão, tipo percussão corporal, sabe? Sim. E foi uma experiência maravilhosa pra mim. Tanto que o Wesley me deu agora de aniversário esse ano num quadro, uma foto desse dia. Interrompeio. E eu senti, foi só... Você tava, mano? Você tava? Não, é só de ouvir, tá vendo? E eu senti isso de novo, velho. Depois do sarau, eu senti isso de novo. E eu tive isso, né? Depois dessa apresentação do Uma, a minha saída do Uma, a minha ida pra fazer um intercâmbio em Portugal. Aí voltei, fiquei noiva, pandemia, casei, tive filho. Então, muita coisa aconteceu... E eu até entrei no limbo, assim, não sou artista mais. Eu não sou mais artista, eu sou qualquer coisa. Eu até trabalho com dança lá no Menina Dança, né? Mas eu não sou artista mais, não. Aí, agora, as coisas estão surgindo de novo. Voltei a produzir, aí produzi uma videodança com participação da Marilou. Sim.
Legal. Foi bem legal. Eu vi que você dançou no show da Júlia também. Dancei no show da Ribas. Júlia. Vamos dançar de novo dia 17 de dezembro, lá em Pirapora. Olha só, que legal. E aí, tô voltando ativa, assim. Aí entendi, não, nunca deixei de ser artista. Nunca deixei de ser artista. É o jeito também até que a gente se coloca no mundo, assim. Gente, eu falo muito. Vocês podem... Isso aqui é pra você. A mesa é sua. Hoje é sua. Porque eu sempre briguei muito com esse estereótipo do artista, né? Sim. Primeiro que eu acho que as pessoas lembram muito do artista músico e artista visual. O resto, principalmente das cênicas, a dança, o teatro, o circo, a performance, olhe lá. Ninguém lembra que isso existe. Pelo menos no contexto aí cristão evangélico, que eu posso dizer que eu tô mais inclusa. E esse estereótipo de que o artista é uma pessoa que vive com a cabeça no mundo das nuvens. Ai, desconcentrado, perdido, que não deixa nada arrumado, desorganizado. Isso gente, é o TDAH, eu não sou essa gente, pessoa. Né? Eu não sou essa pessoa, cara. Sim. Então eu falava assim, eu acho que eu tô na área errada. Eu acho que eu tô tentando fazer arte, mas eu sou muito organizadinha. Sim. Eu sou muito sistemática com as coisas. Então eu não sou artista, não. Ambos somos aí, ó. Mais um aqui, ó. No dia que você falou isso aqui na mesa, eu tava em casa assistindo, eu falei, sou eu. Tamo aí, ó. Eu sou o clichê, tá, gente? Ok? Você é o que deixa a cama bagunçada. Eu sou o clichê. Não mais, por causa, enfim, da Tishore que eu falei aqui. Mas eu sempre fui esse cara, sim, com certeza. Pois é, cara. Mas então, não assim, necessariamente, né? O artista faz muita arte. coisa, né? É isso que define o artista, é arte, né? E não a personalidade dele, né? O tal do temperamento, tem muita gente que fala disso hoje em dia, não é isso, cara. Assim como o padeiro, tem um padeiro que vai gostar de trabalhar ouvindo música e ele viaja nas coisas e quer fazer um pão diferenciado, desenhar uma rosa em cima do pão, e o outro padeiro só quer fazer o pão ali normal, né? Talvez conversando, não quer ninguém perder. Cada um tem seu jeito de trabalhar, seu jeito de fazer, seu jeito de construir. É óbvio que o artista, eu penso muito nisso, né? Como que a gente tá muito aberto para ser atravessado pela vida. Tipo assim, às vezes uma coisa te derruba. Igual a música da Júlia que eu dancei lá no show, a Nigger Blues. Porque o que a Júlia tinha combinado comigo inicialmente era dançar uma outra música. E aí eu fiquei ouvindo todas as músicas dela e ouvindo mais essa música. Falei, caraca, é essa aqui que tá me pegando. Tá me pegando. É ela que eu vou dançar. Eu fiz a proposta. Aí dancei outras também, que foram me atravessando depois. Mas isso eu fui tocada. O artista tem isso. Eu acho que a gente tem uma sensibilidade para as coisas não tão objetivas assim, sabe? Sim. Então, às vezes, quando alguém pensa na nossa proposta do Coletivo Me Dedicas, né, do presente, de ir pro centro da cidade, um dia de semana, horário de pico, dançar no ponto de ônibus pros outros. Ah, que doideira. Pra que isso, velho? Preguiça. Você vai gastar energia, você vai gastar dinheiro. Não faz sentido. Você vai ficar com fome, você vai ficar com a boca seca. O pessoal vai te xingar, porque, gente, não é essa glória do teatro, não. Não é essa glória do pessoal levantando, batendo pau. Não vai ter isso. Sim. Na verdade, vai ter alguém te empurrando. Falando, nossa, tô cansada, gente. Esse povo vem cá fazer bagunça no ponto de ônibus, só quero ir embora pra casa. É isso que vai ter. Né? Mas é assim que a gente vive, a gente quer entregar isso, cara. A gente não vive sem isso. O artista, com certeza, ele opera, digamos assim, uma outra lógica, né? Isso com certeza, né? Existe um outro tipo de... igual você falou, é sensibilidade, esse termo mais... esses aspectos menos objetivos, né? Uma subjetividade e tal, porque a gente pega algo e quer significar aquilo, né? Ou trazer significados que não estão tão óbvios, né, digamos assim. Ou ressignificar. Ressignificar, exatamente. Então, assim, a gente viveu essa experiência e é legal a gente falar disso, né, lá no show da Júlia, né, eu também fui convidado, né, a Júlia generosamente nos convidou. Júlia mestra. Mestra, nossa mentora aí agora, né, vai aqui e tal, e muito legal. E essa experiência da gente estar também nesses lugares, né, muito doido, né, porque a gente fez isso numa casa, assim, de jazz, né. Isso. Que é um lugar assim, aí você tem esse lugar que é da rua, das pessoas que, tipo assim, não consomem muitos tipos de artes, né, diferentes, geralmente elas consomem ou no rádio, ou que tá tocando, né, mais por aí, e aí você tem uma casa de jazz, né, que é talvez o outro extremo, digamos assim, né, são as pessoas que estão acostumadas com arte refinada e não sei o que e tal, mas
a gente vê um negócio muito doido também, né? Eu não sei porque eu ao mesmo tempo fico pensando, Bárbara, que assim, a gente tá ali com o mesmo coração também, né? Da mesma forma que a gente, por exemplo, teve o projeto Nós, né? É legal a gente falar sobre que a gente ia pras favelas, né? Apresentar essa arte. Poxa, a gente sobe ali e faz do mesmo jeito porque... Sei lá, né? Porque é a cabeça do artista. E assim. é pra todos. É pra todos. E é por isso que a gente vai, né? Sim. Até a favela, até a periferia, né? E traz essas pessoas também. Porque é legal falar isso, né? A gente não só ia pra fazer lá, como a gente ia pra chamar a galera pra fazer também. Exatamente. Então a gente ia na comunidade, a gente fazia uma ponte com alguém da comunidade mais de um mês antes. E essa pessoa que era a ponte, ela ia fazer a divulgação ali. Não só a divulgação de que o sarau estava chegando, num espaço público ali. Mas de que essas pessoas também eram bem-vindas para trazer algo e apresentar algo. Sim. Seja algo preparado por elas, ou seja, né, alguns poemas que a Mari disponibilizava ali de um jeito bem bonito também. Então, a gente vai até essa galera porque a gente sabe que elas são... elas têm um acesso menor, né? Isso chega menos até elas. E a gente também vai aonde nos chamarem, né? Sim. E a gente vai acessando aí o que quer que seja de ambiente. Pra mim foi uma experiência muito legal. Nunca tinha dançado com música ao vivo, dançado no show de um outro artista. E eu fiquei muito preocupada de antemão. Sim. Como que eu vou dançar com Júlia Ribas? Essa mulher grande, literalmente grande, mas também grande artisticamente, um vozeirão, uma expressão... Ela tem uma presença forte, né? Eu falei, o que eu vou fazer ali? Eu fiquei com medo de sujar o palco. Sujar nesse sentido artístico mesmo. Tipo assim, isso que tá aqui, ó, não precisa estar aqui. Tira essa menina. Tira essa menina. Só que eu acho que... Você tá atrapalhando a Júlia aí, pô, pera aí. Nossa. Sim. E a experiência foi boa. Então, assim, foi um primeiro contato. Eu acho que agora dá pra repensar o que mantém, o que tira, né? Maravilhoso. Mas foi muito legal. Eu que tô de fora, eu posso falar, maravilhoso, foi incrível. Legal. E pra mim, foi muito bom também dançar lá fora. Você chegou nesse momento? Você viu que a gente combinou no camarim, né? Sim. Madison, tava combinado de eu dançar uma música no meio da galera. E aí... Tava muito apertadinho. Não dava pra passar. A minha dança ia ser aquela dança de passar entre as cadeiras. Deixa eu passar aqui, moça, por favor. Licença. Aí eu falei, Júlia, eu vou dançar lá fora. Porque quem tá lá fora também pagou pra estar aqui. Sim. Pagou menos, justo. Mas o som não tá chegando bem lá. Tem um monte de janela, um monte de cabeça na frente. As pessoas não conseguem ver. Eu não vou ter espaço aqui dentro. Vou dançar pra quem tá lá fora. E aí, a gente fazer isso que faz muito sentido pra gente é gostoso demais. Sim. Porque eu vivi isso lá fora, que é o que você vive na rua. Tinha gente que tava na mesa, que tava assim pra mim, amando. E tinha gente conversando. E eu dançando aqui. Não sou, porque fulano, papapá. E eu dançando, de costas pra mim, tava nem aí pra mim, tomando a cerveja deles. E essa experiência é muito boa. É muito legal. E conseguir dançar e olhar no olho das pessoas. Isso é bom demais. É muito doido. Tem gente que é uma gratidão, assim, né? Caramba, o que você tá fazendo? E tem gente que, tipo assim, ok, tá aí e tal. É muito doido. Vou deixar você falar também, né? Não, eu tô gostando disso. É porque gente, isso aqui é muito gostoso, gente. Eu quero começar um podcast. É bom demais. Mas aqui, vocês começaram a falar aí do nosso sarau, né? Eu queria que vocês, né? O Bruno também aí, né? Aprofundassem nesse assunto, assim, do nós, da experiência, assim, né? Aconteceu o quê? Umas 4 vezes? Foram 4 saraus. Sim, e de como foi essa experiência, assim, de levar a arte pra comunidade, pra alguns lugares que não tem tanto acesso, assim. E quanto que volta esse negócio também, né? Cara, pois tem uns 3... Foi antes da pandemia que foi teve o último, então já tem 3 anos, né? É. E aí, como é que tá esse negócio? Então, o nosso sarau, ele começou como um projeto... Minha cabeça fica sempre, tipo assim, pilhada, né? De coisas assim, poxa... Se a gente fosse... Eu tinha uma coisa assim, vou falar um pouco antes disso, né, do projeto nosso. Tinha uma coisa de evangelização, a gente precisava sair da igreja, a gente precisava falar para as pessoas fora. E aí eu tinha um projeto de evangelismo na praça e etc. Depois, eu entendi que essa forma de ocupar a praça, ela poderia ser feita de uma melhor forma através da arte, né? Através desse diálogo que a arte proporciona, né? Então as pessoas elas estariam ali, a gente estaria falando do que a gente acredita, mas de uma forma mais artística, poética e por aí vai. E essa coisa de ocupar
a praça, né? Isso é incrível também, a gente falou muito disso aqui já, né? Mas, por exemplo, foi muito simbólico porque o primeiro sarau foi na minha cidade, foi lá em Sabará, né? Porque quem não sabe, eu moro em Sabará, e foi num coreto, né? Uma imagem... Do centro histórico. Centro histórico, assim, bem histórico mesmo, é bem legal, porque o coreto é bem antigo. E pra mim, aquele lugar sempre foi um lugar onde as pessoas falavam assim, fulano vai pro centro. Os crentes falavam isso como alguém que estava indo para uma coisa do mundo, digamos assim, sabe? O centro sempre foi um lugar de não crentes. Se fulano fosse visto no centro, a gente tomava até cuidado, tipo assim, para passar... Ou te vi no centro. Te vi no centro. Era isso, exatamente, te vi no centro, hein? Se passasse ali, era um perigo. Tipo assim, se você fosse visto no centro em algum momento, assim, mais à noite e tal, você era confundido com com um não crente, sei lá. E isso sempre foi muito real, assim, o centro era da galera, digamos assim, que não tinha nada a ver com Jesus. E para mim foi muito simbólico estar ali com os meus irmãos. Eu queria muito que tivesse mais não irmãos também, né? Mas eram os meus irmãos ali. Tinham vários cristãos e, é claro, tinham pessoas não cristãs fora do coreto, né? Assistindo de longe e tal. Mas, assim, foi muito simbólico porque, assim... esse lugar é nosso, não no sentido de, tipo assim, vamos tomar esse lugar e fazer um culto aqui. Não, mas a gente vamos vivenciar a cidade também, porque Cristo é Senhor sobre todos esses lugares. A cultura que está aqui não é a cultura do mundo, é a cultura também do cristão. Eu sou um cidadão sabarense, então eu também faço parte dessa história aqui. Sim. E o cristão, ele mais do que ninguém, ele deveria apreciar essa beleza da cidade, etc. Então, o nosso começou ali. E aí eu sempre ficava pensando assim, poxa, a gente precisa ir para lugares onde essa arte, ela não necessariamente ela está sendo vivenciada. E o nosso, ele nasceu dessa forma, como um projeto social, que ele não tinha essa ideia que o projeto social, às vezes, você já pensa em, tipo assim, alimento e etc, né? Mas ele tinha essa ideia de levar a arte. Só que no meio do caminho, e eu acho que isso foi no meio do caminho, você me corrige se eu estiver errado, no meio do caminho a gente... teve uma coisa meio assim, olha, a gente tá levando a arte, mas a gente não pode ter essa postura arrogante de achar que só a gente tá levando. A gente precisa chegar lá e reconhecer a arte do lugar também. Saber que lá eles têm coisas a nos oferecer também. Isso é diálogo, né? Eu acho que foi logo em seguida, foi no segundo. Acho que foi no segundo já, né? A gente fez uma reunião lá no e Barreiro, tal. na ocupação. E aí foi muito legal, que aí a gente fez esse movimento de, tipo assim, vamos trazer as pessoas, tentar ter esse diálogo maior com as pessoas, que as pessoas possam trazer o que elas têm também, do bairro e tal. E a gente viveu algo muito especial lá também, que foi conhecer uma pessoa ali daquela comunidade que nos recebeu, né? E ela tinha umas necessidades também básicas, que a gente conseguiu fazer um contato entre a galera e suprir, né, com alimento, com fralda, etc. E depois ela foi no show do Marcos Almeida. Dos Arrais. Os Arrais. Dos Arrais. A galera. Porque, olha só que louco, nossa, isso é muito louco, é muito emocionante, assim, porque a gente colocou essas poesias e colocamos as letras de algumas músicas num cestinho. Então, entre as apresentações, enquanto as coisas estavam sendo preparadas e tal, alguém podia ir ali, qualquer pessoa e tal, que estava ali assistindo, e tinham muitas crianças, foi lindo, assim, esse momento. Nossa. As crianças iam lá, pegavam e liam as poesias e tal. Os poemas. Você tava nesse? Não lembro se você tava. Mas eu tava no Barreiro? Foi no Barreiro. Lembro, tava. E aí, tipo assim, essa mulher, ela foi lá, pegou uma letra de uma música dos Arrais, e ela achou linda, assim, ela, tipo assim, e aquilo provavelmente é uma música que ela nunca teria acesso, assim, porque ela não ouviria na rádio, provavelmente, e tal, né? E aí, um tempo depois, a gente teve a oportunidade de levar ela no show, sabe? Dos Arrais. Então, assim, pra ela, aquele negócio, assim, de outro mundo. E, novamente, essa coisa do... ela não achar que ela poderia estar ali, por exemplo. Pra ela foi um negócio, assim, ela achar que aquele lugar talvez não era dela, digamos assim, né? E aí foi lá no Cine Teatro Valorec e tal. E, assim, muito lindo. Eu tava muito legais. Tava nesse show também. Pois é. O Madison tava em todas. Tá em todas. Eu acho que a gente, às vezes, acha que porque não tá levando um dinheiro... Não, porque a gente levou essas coisas que ela tinha necessidade, né? Mas muita gente enxerga assim, vocês estão levando arte, mas a pessoa precisa disso, precisa daquilo, precisa daquilo outro. Mas não enxerga a potência que a arte tem de transformar a vida dessa pessoa. E talvez num contato desse... portas vão se abrir para ela. Percepções que ela não tinha, ela vai passar a ter. Aprendizados que ela não tinha, ela vai adquirir.
E isso mune ela. É aprendizado, é conhecimento. E aí você sobe um degrau, sabe? Você começa a acessar outras coisas. Ah, tá, então aqui, ó, tem esse teatro aqui, tem show disso aqui. Ah, eu posso ouvir isso. Então, assim, quando eu comecei a me envolver com arte, meu Deus, o mundo que me abriu, né? Eu tô sentada num podcast hoje. Sim. Super feliz por causa disso. Porque uma porta me foi aberta lá atrás, né? Sim. E eu fui sendo formada nisso aí. Então, quem me conheceu na escola, ensino fundamental, primeiro ano de ensino médio, e me vê hoje, não deve entender muito, assim, não, o que essa menina virou? Porque, tipo assim, era uma menina que sorria, assim. Eu achava muita graça em tudo na escola e ria até. Era a única reclamação que os professores tinham pra minha mãe. Mas era muito tímida, né, muito introvertida, não botava muita fé em mim pra quase nada. Provavelmente aí estaria viúva, porque recentemente morreu um pseudo-traficante lá do Pindorama que eu namorei. Caramba, velho, que doideira. Então, assim, hoje eu estou num outro patamar. Sim, realmente. Né? Sim, e não é uma glória financeira, não. Essa coisa de quando a gente fala, assim, da diferença que a educação faz, como a educação salva, como a arte salva, entendeu? Como eu tenho capacidade hoje de fazer escolhas, de criar o meu filho, de falar, eu quero isso pra ele, eu não quero isso pra ele. Eu morro de orgulho de falar que meu filho andou com 9 meses, andou super cedo. Por quê? Porque é um menino que a gente pensa muito, assim, como que vai criar ele. Então, ele tem um espacinho dele lá em casa, por menor que seja, fica solto. Então, assim, a gente adquiriu competências. Sim. A gente adquiriu habilidades, adquiriu faculdades. É isso que a arte e a educação faz com a gente. E eu tava conversando com um amigo outro dia sobre essa construção, né? E ele deu uma resumida de uma forma... Eu falei com ele uma coisa e ele deu uma resumida muito legal. O Nilton, inclusive, um abração pra ele. Eu tava falando, assim, sobre como que eu... Nos últimos anos, eu saí de um contexto e eu precisei ir para outro contexto para adquirir mais essas possibilidades, sabe? Então, assim, igual você falou, um podcast, entrando no podcast. Isso para mim, assim, uns anos atrás, como assim, né? Não faz nenhum sentido e tal. Mas é isso, a gente adquiriu possibilidades porque a gente foi conhecendo gente, a gente vai conhecendo gente que tem outras possibilidades também. Pra gente é uma coisa muito de outro mundo. Pra outra pessoa, a pessoa fala assim, não, isso aí é fácil, pô, é só você ir lá em fulano de tal, conversar com ele. Essas ligações vão sendo feitas, né? E aí, ele falou comigo uma coisa assim, olha, essas coisas que você construiu nesses últimos anos, a dificuldade às vezes é porque elas não são visíveis, né? Sabe? Elas não são palpáveis às vezes. Tipo assim, não foi um carro que eu comprei, não foi uma casa, né? Mas eu construí coisas tão incríveis assim pra mim, sabe? Sim. Coisas tão fortes, relações tão fortes. Essas coisas que às vezes não dá pra pegar mesmo, assim, né? A gente falou sobre isso aqui, inclusive, no episódio com a Jacira, que é sobre essa questão da... Espera. Jacira não, desculpa. Com a Flora. Perdão. A gente gravou, desculpa, Flora. A Jacira não veio ainda. Mas, enfim, a gente falou aqui com a Flora que ela... sobre essa questão das possibilidades também, sabe? A questão da pobreza e como que... E eu estava lendo um livro um tempo atrás, a pobreza é a falta de perspectiva, às vezes, sabe? Isso é muito tenso, né? Cara, e como que às vezes... Você não poder sonhar, mano. Sonhar. Isso é muito... Você não poder sonhar. Uma das coisas mais maravilhosas que tem na vida é a gente ter a capacidade de sonhar. O que você sente quando você enxerga uma possibilidade? Sim. Que negócio te alimenta de um jeito. Você ainda não deu nenhum passo direito. Sim. Mas você tem agora a perspectiva, você começa a desenhar as coisas, as possibilidades começam a se formar. Sim. Quando você não tem capacidade de sonhar, você vive ali repetindo aqueles padrões, aquele círculo, né? Eu tenho que ser isso porque fulano, ciclano foi isso, eu tenho que ser isso também. É isso que tem pra ser. Não tem mais nada além disso. Quando você sonha, não. Sonhar é bom demais. Sonhar é bom demais. Eu ia falar um outro trem que eu esqueci. Fala. Não, eu acho que... eu ia contar a experiência minha. Não tô dizendo que isso vai acontecer com todo mundo. Sim. Mas como que isso vai formando a gente. Eu falei com vocês que eu não sou rica, né? Não sou nem classe média, nem isso eu me considero. Mas eu amo a vida que eu tenho hoje. Sou muito grata, contente com as coisas que eu tenho hoje. Algumas necessidades, por exemplo, precisamos de uma casa ou um outro lugar para morar, porque o Rudá precisa do quarto dele. Não tem o quarto dele ainda. Questões desse tipo que toda pessoa precisa... mexer os pauzinhos na vida, né? Para crescer. Mas, eu lá, periferia de BH, Pindorama, estudando em escola pública, minha mãe divorciada do meu pai, tendo que sair para trabalhar pra caramba, para voltar para casa, trazer alguma coisa para nós, sem nenhuma condição de fazer uma aula de dança, eu queria muito fazer, mas isso parecia assim,
Coisa de gente que tem dinheiro, vai fazer isso para quê? Se for pagar um curso, igual que foi que minha mãe teve condição de pagar para mim, é um curso de informática. Por quê? Pra você ter um serviço, pra você fazer alguma coisa que traz dinheiro para casa, né? Cara, olha como as coisas vão se desenhando. Aí, qual que foi o primeiro passo? Valores. Consegui entrar no Valores. O Valores ali, a gente teve uma oficina, um workshop com um coletivo de fora, Coletivo Soma de Dança Contemporânea. Essa mulher do Coletivo Soma de Dança Contemporânea me chamou no final e falou assim, eu tenho uma bolsa no SESI Minas, eu dou aula de dança contemporânea lá, você quer fazer? Chorei. Legal. Quero demais. E aí, toda essa dificuldade com dinheiro e tudo mais, só que aí a bênção foi que também, ao final desse ano de Valores, eu não lembro se estava começando a escola integrada, mas aí a minha coordenadora no Valores reuniu alguns alunos para encaminhar para dar aula nas escolas integradas, porque na integrada você pode ser da comunidade, ser ali uma pessoa da cultura popular ali daquela região, da comunidade, ou você pode ser alguém que está em formação, você não precisa ter uma formação em licenciatura para poder dar aula na integrada. E aí nós fomos encaminhados do Valores. Então eu comecei a dar aula na integrada no Morro da Vaca, Novo Glória, Morro da Vaca. E aí, com o dinheiro da integrada, eu tinha como pagar passagem para ir para dança contemporânea. Olha só. Fui para dança contemporânea. Sim. Aí, nesse meio tempo, consegui um trampo com esse curso de informática que a minha mãe... Ah, não. Ó, volta lá. Lá no Plug Minas, eu saí do Valores e começou um curso lá antes da Copa do Mundo aqui, que chamava Laboratório de Culturas do Mundo. Era para ensino de línguas. E aí, eu falei, vou fazer espanhol aqui. É de graça, é de noite, eu venho, passagem... Vou vir, comecei a fazer espanhol. Lá eu conheci uma menina, a Kelly, que tinha uma vaga de trabalho onde ela estava trabalhando para diagramadora. E aí o salário muito melhor que o da integrada e consegui a vaga. Ela me encaminhou, consegui a vaga. Aí, estando lá e na dança contemporânea, eu comecei a cogitar fazer a faculdade. Então, já tinha feito Enem antes para poder testar, bem descrente, escola pública, greve, nunca vou passar e tal. Mas como o Valores tinha feito aquela excursão para o curso de dança da FMG, eu tinha muito isso forte, cara, eu não preciso nem mudar de cidade, tem esse curso aqui, eu quero trabalhar com ensino, eu quero trabalhar com dança, e tem isso aqui, vou tentar. Tentei. Aí foi lá nesse lugar que a minha colega de trabalho abriu na tela e viu que eu tinha passado. Entrei pro curso de dança. No curso de dança, conheci uma menina que tinha um grupo de dança contemporânea, Duna Dias, e me chamou para participar desse grupo de dança contemporânea. Comecei a participar. No ano da Copa, qual foi o ano da Copa aqui? 2014. 2014. Eu estava viajando com esse grupo para Portugal. Sim. Eu nunca tinha andado de avião. Legal. Sim. Então, assim, eu não comprei um avião. Sim. Eu não fui morar em Portugal. Sim. No sentido de que a minha vida aqui não mudou muito financeiramente. Mas tudo que eu aprendi, gente... Eu andei de avião, nunca tinha andado. Olha que experiência legal. Aí eu cheguei num outro país... E eu escutei gente falando português, mas era um português diferente do meu português. Aprendizado. Sim. Eu voltei diferente. E aí eu voltei com coragem para tentar o intercâmbio, depois para Portugal de novo, porque eu já tinha vivido essa experiência e eu vi que era capaz, porque eu nunca tinha mudado nem de quarto direito. Nasci e fui criada na mesma casa. Sim. Nunca mudei de cidade, nem de bairro, nem de nada. Então essa experiência foi crucial para enxergar a possibilidade de depois tentar o intercâmbio sem ter medo do que poderia me acontecer, né? E aí consegui também. Então, a gente vai percorrendo um percurso aí que você vai fazendo pontes, mas não só essas pontes de networking, né? Que às vezes a gente até se trata a pessoa como objeto para abrir uma porta, não é nessa perspectiva. É na perspectiva de como você cresce enquanto pessoa. Você, enquanto pessoa, cresce muito. E aí, se você cresce... o seu ambiente cresce. Sim. E a sociedade cresce. Eu piro muito nisso, né? Então, assim, como eu, Wesley e Rudá vivemos dentro da minha casa, impacta o mundo. Por quê? Porque eu saio para trabalhar aqui, o Wesley sai aqui, tem amigos aqui, o Rudá vai para a escola aqui, eles vão enxergar como ele é. E aí a gente vai impactando muito. Então, às vezes a gente tá muito... Tem uma música, eu acho que... Gente, eu não sei se é do Emicida, não sei de quem é, que fala assim, fulano disse que ia mudar o mundo, mas não arruma a própria cama. É essa a pegada. Você precisa pensar em quem você é, em quem você está se tornando, porque você impacta o seu meio. Sim. E assim a gente cresce, fraga em comunidade. Então, quando eu penso assim, na Missio Dei, eu não penso só em pegar uma malinha, porque existe, né, a missão transcultural, etc, e ir para fora. Eu penso, até tatuei a Missio Dei aqui. Eu penso na Missio Dei assim,
quem eu sou, onde eu estou e o que eu faço onde Deus me colocou. Uhum. Então, se ele quiser me colocar lá longe, demorou, vamos lá, adoro conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes. Mas o que eu faço aqui? Essa é a pegada. Sim. Até porque, por exemplo, uma coisa que foi muito forte pra mim, nesses shows que a gente foi com a Júlia e tal, foi que... E aí eu tive em uma oração, inclusive que a Júlia tava, e tinha um rapaz lá que tinha acabado de voltar do Marrocos. E aí ele falou sobre as ferramentas que eles precisam utilizar, né? O que eles precisam saber para lidar com outra cultura e etc. E eu fiquei pensando, poxa, a gente tem missões transculturais aqui, sabe? Tipo assim, em BH, a gente precisa dialogar com outras culturas muito diferentes da nossa, de uma forma que se a gente chegar lá achando que a gente vai falar a mesma coisa que a gente vai falar dentro da igreja, por exemplo, a galera ou não vai entender nada ou vai simplesmente ignorar a gente porque já existe uma coisa formatada na cabeça deles. Sobre o que é ser cristão, sobre né? o que é ser cristão e por aí vai. E, ou seja, aí eu fiquei pensando, poxa, assim como esse amigo, esse irmão tá indo para lá e ele precisou se capacitar muito e ele é um missionário em potencial porque ele sabe a língua, porque ele é adaptável, tudo isso, o artista também é um missionário em potencial, sabe? Tão forte pra cá, por exemplo, pra BH, a gente é quem vai lá dialogar com essas pessoas. Sim. E elas vão nos ouvir, e aí assim como lá no show da Júlia, em vários momentos ela fala de Deus, ela fala de alguns valores, e é muito lindo, né? Como ela consegue comunicar com essa galera, sem perder aquilo que ela é, sem esconder quem ela é. Mas acessando eles é Paulo, né? É total. Por quê? Porque ela tem essa audiência cativa, que ela cativa através da beleza da arte dela ali, porque ela construiu isso, né? Sim. E a gente quer, às vezes, pegar essa audiência, essa atenção das pessoas na marra, né? Me ouve aqui. Mas não é assim, né? A gente precisa conquistar essa atenção. E a arte, para isso, é incrível, né? É uma ferramenta incrível. Aí eu também penso nesse sentido, assim... Eu bato muito nessa tecla, né? Da arte como uma potência por si só, né? E eu espero que nessa potência daquilo que eu faço, que é o meu trabalho, que as pessoas possam ver Jesus na minha vida também. Sim. Não no sentido de... Porque eu acho que a igreja faz muito isso é muito perigoso. Né? Usar a arte como instrumento para. Sim. E aí você não faz uma boa arte, às vezes você reforça os preconceitos... Você discrimina, eu acho isso muito perigoso, principalmente quando a gente acessa contextos culturais muito diferentes dos nossos, sabe? Então, aquela pegada também quando a gente fala sobre, tem até um livro do Timothy Keller, né, como integrar fé e trabalho, você pensar na sua atuação, você na sua, eu na minha, né? Então, assim, eu tenho essa perspectiva hoje, em vez de ficar tentando inventar a roda de como eu vou conseguir fazer com que as pessoas enxerguem Jesus, eu estou vivendo. Sim. Estou vivendo. E aí, vivendo, trabalhando, né? Espero que as pessoas enxerguem isso. Sim, amém. Amém. Forte demais. Vamos caminhar aqui pro final, né? Sim. Temos aí Você tem mais um papo pra lançar? Vários, mas... Tem muita coisa pra falar, mas... É mais uma que tem que ter sério, pô. Quem não sabe, a Bárbara mora aqui pertinho, tá? Então, gente, aí, 7 minutos. 7 minutos aí, ó. É isso. Mas vamos pro Fofoca Reversa, vamos então? Lá, dá pra ir? Vamos pro Fofoca Reversa. Pra quem tá assistindo pela primeira vez aí, o Fofoca Reversa é um quadro que a gente fala bem de alguma coisa, né? Pode ser de alguma arte, de algum livro, de alguma pessoa, de alguma música, enfim. Já vou jogar a minha aqui. Tem uma companhia de dança e artes de modo geral, missão e etc. Chama Tribus. Conheci os caras, acho que foi 2014, né? Eu tava dando uma oficina de teatro e eles estavam dando de dança, né? Num evento aqui em BH. E eles já têm um trabalho muito legal, assim, a nível internacional, né? Eles já fizeram... A gente tava falando isso aqui antes, né, Bárbara? Da gravação. Então, eles dançaram na Copa de 2014, antes dos jogos. Eu acho que 2016 também. 2016 eu lembro de alguns jogos de basquete, especificamente, de que estavam dançando antes e tal. Dançaram Europa, África, aqui nos nossos países vizinhos aqui, já, vários projetos que eles levam, então tanto social, assim, de arrecadar alimento, etc, para levar, tanto missão e um evangelismo um pouco mais intencional de ir pra rua, pregar o evangelho e levar a arte, assim, né, eles produzem
bons espetáculos, assim, de dança. Tanto para levar pro teatro, né, em São Paulo, principalmente, né, que eles são de lá. Eles estão sempre apresentando um espetáculo deles de dança. E eu acho que são... deixa eu ver, se eu conheci eles em 2014, eles já tinham uns 10 anos, né, já deve estar caminhando aí pra 20 anos de companhia, né? Tem que chamar pra cá. Vem. Bater um papo. Sim. Eu vou até mandar ideia, né? Que eles sempre vêm em BH, assim, da oficina, etc. Vou até dar ideia, né? Ver como é que eles estão. Mas é um trabalho muito legal e eles sempre levaram capacitação também, né? Eles estão sempre levando oficinas, cursos e tal deles. E aí tem um grupo principal, mas é muito aberto, assim, pra você ir passar um tempo com eles, né? Vamos fazer missão com eles aqui. Vai ter um projeto aqui, sei lá, a gente vai ficar 2 meses na Colômbia, vem com a gente, né? Eles têm muito disso. Então fica a dica aí da companhia Tripus, né? Que é liderada pelo Guga. Siga aí no Instagram e tal, tanto o Guga quanto a companhia. Seguirei. Show. Me dê dicas aí. Me dê dicas aí. Então, eu quero indicar 2 coisas. A primeira que eu já falei aqui, que a Bárbara me apresentou aí, o Grupo Galpão. Se vocês tiverem a oportunidade de ir no espetáculo deles, vão, assim, porque é um negócio muito incrível, uma imersão, assim, sensacional. É um trabalho teatral / musical, assim, né? Eles são do teatro real, oficial, assim. Sim. Só que esse, você assistiu de Tempo Somos, Sim. Se eu não me engano, eles intitulam como um sarau musical do Grupo Galpão. Então foi bem específico mesmo. Sim. Mas eles usam muito da música. Sim. Todos os espetáculos nossa, usam esse muito foi instrumento. assim. E dança também. Sim. Uhum. Eu assisti 2 espetáculos dele. Eu acho que de Tempo Somos foi um deles. Tem outro que era A Saga de um Herói Torto. Ah, Tio, a Saga de Herói Torto. também. Assistimos no teatro. E tipo, os roteiros são deles, música. É uma riqueza muito grande. Eles têm um que material trazem, né? sobre, tipo assim, como a produção dos roteiros é feita. Eu vi lá no final, nos livros e tal. Sim. Um negócio assim, E só pra constar também, esse final de semana é 26, 27 já? É, né? Vai ser. Ó, gente, foi mal. Não deu problema. Tô tentando É lembrar. porque a gente tá gravando. Corta essa parte. Você fala Pode falar o que de vai tem. acontecer? Pode falar. É dia 26 e 27 de novembro. Já vai ter passado, eu acho. Mas eles vão estar no CRJ gratuitamente com o Sarau de Tempo Somos, sábado e domingo. Domingo vou lá assistir. Então, mas não tem problema. Porque Não, eles fazem realmente, várias coisas quando o de episódio graça. sair, vai ter passado. Então foi. Que Mas aí pena, você segue o perdeu. Galpão, e aí você acompanha lá, porque eles vão apresentar muito, muito mais vezes, Sim. né? Esse espetáculo, com certeza. Uhum. E outra coisa que eu vi é que eles têm, tipo, umas oficinas também, né? Tem. Tem os cursos e tal. Eu acho que até ali na região do Eles, Horto é e porque tal. tem Tem o os- Galpão... Eu Galpão não lembro mais se chama Cineorto, Galpão né? Cineorto né? ainda, né? Mas lá é um espaço formativo também. Sim. E aí me parece que além das formações lá, já periódicas, lá instituídas na instituição de ensino, todo o grupo que se move, né, que produz por meio de lei de incentivo, ele tem que ter uma contrapartida social. Sim. Então, por isso, eles têm muitos espetáculos gratuitos e ações formativas também. Muito legal. E outra coisa legal para nós artistas ficarmos ligados, né? Políticas públicas voltadas para as artes, ficar Sim. ligado em edital, de fundos, lei de incentivo, etc., para a gente Uhum. continuar essa coisa de trabalhar com a nossa arte, né, Sim. gente? E tirar dessa ideia de que o artista, mais uma vez, É. é um O sonhador. outro clichê. O que você faz? Eu trabalho com dança. Ah, mas trabalha mesmo? Mas o Sim. que você faz? Trabalho, E a sabe? Segunda a coisa do sexta é trabalho. dança, É. sabe? É isso que põe comida na mesa lá em casa. Não só a dança, como o trabalho do lanche também, Sim. que também é arte. Uhum. Mas, gente, a gente trabalha com isso, né? Sim. Não estamos brincando, não estamos passando tempo. Sim. E a outra coisa que eu queria indicar aqui é eu não sei se... Eu acho que é um filme. Porque é meio musical também, meio teatral também, que é A Voz Suprema do Blues. Não sei se vocês já assistiram. Isso é um negócio incrível, que poxa, eu esqueci o nome do ator. Como é que chama o ator que fez ai, Deus. Não, esse me do pegou. Wakanda. O Wakanda. Como é que chama o cara? Hã? Chederick. Ai, meu Deus, essa pronúncia é perfeita. Mas enfim, é com o cara que faz lá o Pantera Negra, tá? Assim, Fez o Pantera Negra? o Pantera Negra. Faleceu, O cara faleceu e tal. que faleceu. Ah, tá. Cara, é genial, muito bom, assim. E é muito louco porque tudo se passa dentro de um espaço, assim, muito pequeno e tal. Enfim, em espaços pequenos, mas é aquela coisa da atuação
nível master, assim, sabe? Pra causar muito impacto e tal. Enfim, vocês têm que assistir pra mim, é inexplicável. A Voz Suprema do Blues tá lá na Netflix e tal. Não é esse, cara. Não, eu tô procurando aqui, não é esse. Né? Tá. É que eu vou indicar também, já pode ir pro seu. Demorou. Eu lembrei então, eu tenho alguns, vou falar rapidinho. A gente vai pulando assim? Não, pode falar. Pode falar? Eu queria falar sobre o nosso espaço, né? O Oeste, que leva o nome do Oeste também, porque meio que é sobre ele, o espaço. Então, a gente tem um espaço no Ribeiro de Abreu. Espaço multiartes. Que é um espaço multiartes. Então, no nosso espaço, a gente tem aulas de dança. Estamos até para abrir uma turma de forró. Estamos até para abrir uma turma de forró aí para 2023. Eu tenho, inclusive, assim, o sonho de abrir uma turma de dança. E aí, junto com essa galera da turma, a gente vê nas necessidades e não instituir essa questão já do estilo pré-estabelecido, porque para todo mundo que quiser se mover, chegar. Então, no nosso espaço, a gente tem dança, a gente tem artes do Oeste expostas lá para quem quiser chegar e apreciar. E o legal é que não são só artes, quadros, telas, mas assim, você tem lá um lápis que ele pegou o grafite. E no grafite ele conseguiu esculpir uma coisa. Que doideira! Você tem esse tipo de coisa lá no nosso espaço. Plantas. Tem. Mas tatuagem, né? O Oeste é tatuador também. Também trabalha com dança, é arte educador também. Então, o nosso espaço é um espaço multiarte, artesanato. A gente tem brincos que nós produzimos na antiga Handler Design, que era a marca dele. Então, a gente tem brincos feitos de disco de vinil também, feitos de madeira. Enfim, bastante coisa. Tá querendo produzir cerveja e produzir uma leva e vai produzir mais. Tem página no Instagram aí? Tem. É nosso espaço? Não, lá tá o Oeste, tem um X, assim, porque a gente queria deixar só o Oeste mesmo. Eu mando pra vocês colocarem lá. Legal, legal. E tem o Oeste _ Tattoo, que é o dele de tatuador apenas. Então, queria falar sobre o nosso espaço aí, pra quem quiser dançar. Ter essa experiência, né? É uma experiência estar lá. Também a gente tem alguns livros. Se você quiser ler alguma coisa, sentar, ler alguma coisa enquanto você espera pra fazer sua tatu. É bom. Bater um papo bom, porque é aquela falazada, como diz minha amiga Clarice, enquanto tá tatuando. Queria falar também da Marilou. Do coletivo Cenavista. Artista da música. Tem essa pegada do samba, que tá crescendo muito também, tá chegando assim. Quero falar também de um casal da dança, o Arley e Fabiana Santos. O Arley tá assim na pegada do hip hop dance e a Fabi tem uma pegada do dancehall, que é uma dança jamaicana cabulosa, assim. E eles estão promovendo um evento que se chama The Flow. Não sei da agenda, mas vocês acham o evento no Instagram. E eles conseguiram colocar o evento agora dentro da Virada Cultural de BH. Eles são cristãos também. E é uma galera que está muito inserida, assim. De cá estamos eu e o Oeste muito focados no espaço, fazendo algumas coisas paralelas, acessando os lugares bem diversos. Eles estão muito inseridos mesmo da cultura hip-hop, participando de todos os eventos possíveis, batalhas, dançando, fazendo evento. E aí eu convido geral também para participar dos eventos de hip-hop, que são muito gostosos. Muito gostoso. Você chega, tem criança, tem cachorro, tem avó, tem tio, tia, tem gente dançando, né? Roda de dança, que a gente chama de cypher, livre pra galera dançar. É algo fluido que acontece. Então, em algum momento, você para ali, começa uma batalha de dança, que é muito bom também de assistir, se arrepia, melhor do que ver jogo de futebol, gente. É bom demais. E muita música. Às vezes, você tem um graffiti sendo feito em tempo real. Acho que vale a pena frequentar esse tipo de rolê. Chegam nesses eventos? Então, isso é o legal. Os eventos de hip hop estão muito na periferia, assim. Isso é massa. E a galera é muito nós por nós. Uma das coisas que eu tava pensando ontem, assim, eu vi um chamamento, uma convocatória para apresentar no circuito de hip hop do Barreiro, com uma remuneração legal, mas a gente não tinha nada pronto hoje para poder se inscrever e apresentar. E antes, quando eu estava mais envolvida lá com uma, que foi a minha crew, né? A gente tinha demais, muitas produções nossas, mas quase não circulava dinheiro entre nós, então a gente fazia muito por amor mesmo, e com a perspectiva de ver esse crescimento. E hoje em dia cresceu muito. Então, vai ter o circuito Hip Hop Barreiro, acho que é de 12 a 18 de dezembro, em alguns centros culturais do Barreiro. Então, você ficar ligado na galera que está
no hip hop, porque a gente tem agora essas políticas públicas, mas ainda a galera do hip hop é muito nós por nós. Você pode seguir a Família de Rua, o The Flow, que é esse evento, o Palco Hip Hop, que é um outro evento também. Mas esses agentes, essas pessoas que estão na cultura fazem muito por elas mesmas. Tem uma outra página que chama Nutrilhar, que eles fazem uma batalha também. Eu acho que é isso, né? Pô, que massa. Muitas dicas aí. É muita coisa. Me dê dicas. Me dê dicas. Você deu mesmo. Eu tava olhando aqui também, né? Eu vou indicar também o filme Tic Tic Boom, que eu achei muito legal, que é baseado na história real, né? De um cara que escrevia musicais aí pra Broadway e tal. E é muito legal de ver no filme da arte pulsando assim na vida dele o tempo inteiro, assim. Ele tá... assim, ali é um filme musical, então é bem aquela coisa, o cara tá conversando assim, do nada começa a dançar, cantar. Sim. Eu assistindo, parece que aquilo ali seria uma coisa real. Só que como era bem a personalidade do cara, assim, que escrevia pra Broadway e tal, e artista desacreditado, tipo, vai ter um emprego de verdade, tudo. E ele do nada, assim, qualquer coisa, tá ali conversando na mesa, tipo, bateu aqui, uai, isso aqui dá um ritmo. Aí começa, e aí daí a pouco ele tá cantando, e aí começa a dançar, e aí todo mundo começa a se envolver, e ele foi sonhando aquilo pra levar pra Broadway, e se tornou um dos espetáculos mais vistos, né, ao longo de décadas, o espetáculo que ele criou conhecia. E tal. Vou assistir então, também. é muito legal. É com Andrew Garfield, né, que fez o Homem-Aranha e tal, que interpretou, e eu achei uma atuação sensacional dele também nesse filme. Tipo, olha, nossa, esse cara canta também, esse cara dança e tal. Então, esse filme é sensacional, Tic Tic Boom. Show! Fechou? Fechamos? Muito bom. Então, galera, é isso. Mais um episódio gravado de Vitral Podcast. Se você gostou desse papo, se você chegou até aqui, é porque você gostou, né? Absurdo, Sim. Não tem jeito. É um bom papo. E você vê que a gente tem trazido aqui pessoas não só que pensam sobre arte, mas que vivem a arte mesmo, que estão botando a cara, que estão botando a vida nisso mesmo, né? Investindo a vida nisso. Então, assim, enfim, já te agradeço, Bárbara, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Maravilhoso. Agradeço demais, muito obrigado, assim, por nos dar dicas sobre tudo isso. Sigam Me Dê Dicas, gente. @ Coletivo Me Dê Dicas. Sigam a gente aí nas redes sociais, sigam Me Dê Dicas. E é isso, mais algum recado? Se você gostou disso, nos apoie aí no Pix, inclusive. Apoie as iniciativas que você gosta, né? A gente falou que muito de iniciativa, né? De fazer e tal. Se você está vendo alguém fazendo, apoie, nos apoie. Apoie também aí, ó, se você precisa do serviço, né? De vistoria veicular, novamente. O Instituto Mineiro de Vistorias Automotivas vai estar tudo aí na descrição. E é isso. É isso. Bora. Valeu. Fechou? Valeu, galera. Tchau pra aquela câmera ali, ó. Tchau, galera. Até mais, galera. Valeu. Foi.